Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler um texto aqui do livro de Hebreus. Gostaríamos de compartilhar com os irmãos no capítulo 4, no verso de número 9 em diante, diz assim, ó: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tratar. Amém, irmãos? Aleluia. Um texto bastante conhecido, muitas pessoas conhecem esse texto, mas ele fala um pouco a respeito de uma promessa, fala a respeito de uma esperança que nós temos que ter. A Bíblia começa dizendo aqui que nós precisamos entender que ainda resta um repouso para nós. Uma esperança, né? E parece que é algo até meio repetitivo de estar dizendo, né, Tom? Mas a gente passa por tanta coisa nessa terra, por tanta dificuldade, que a gente precisa de uma esperança futura de algo melhor. Eu tenho certeza que todos os dias, quando nós acordamos à espera disso, de algo melhor. Sim. E a Bíblia está dizendo aqui que a nossa esperança tem que ser de um repouso na presença de Deus, o mesmo repouso que Jesus um dia falou que iria para o Pai e iria preparar a morada. Sim. Então a gente tem que crer que esse repouso vai chegar na nossa vida. A gente tem que crer que a gente vai viver esse momento de tranquilidade, esse momento de paz. E se você ler um pouco antes aqui no capítulo 4, ele diz que no verso 2 ali, também já a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviam. Isso chamou minha atenção porque nos dias de hoje é comum a gente receber vários convites para estar ali ministrando a palavra ou estar recebendo a palavra, mas muitas vezes não há fé em quem ouve. Não há fé até mesmo muitas vezes em quem ministra, em quem prega. É como se eu dissesse algo vazio, algo do qual eu não acredito. Algo qual você não carrega, né? E a gente precisa entender que essa promessa que foi nos dada, da gente crer num repouso, crer numa oportunidade de realmente ser feliz e pleno na presença de Deus, ela é real. Ela não é uma simples história. Então isso chama a minha atenção, porque quantos de nós não ouvimos a palavra e o nosso coração já não arde mais, já não aguça mais, já não deseja mais? E é por isso que ele diz aqui nesse verso, né? Muitas vezes a gente já ouviu a palavra das boas novas, mas nada aproveitou pra gente porque não tinha fé. O próprio Jesus teve uma situação que ele não pôde fazer muitos milagres, não porque ele não tinha poder, porque não havia fé suficiente que as pessoas criam que poderiam ser feitos aqueles milagres. Então ele fez poucos milagres por falta da fé. Olha o que diz no verso 3 aqui, ó, Hebreus 4:3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como diz: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque certo lugar disse assim no sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, e não entrarão no meu repouso. Ou seja, igual o pastor ministrou aqui, nós temos um lugar, nós temos morada. Aleluia, Jesus. Nós temos um abrigo. Jesus, ele disse: vou para onde eu irei agora, vós não podeis ir, eu vou ao Pai e vos prepararei morada. E o que é mais interessante é que as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem, até mesmo do próprio Jesus, até mesmo dos profetas passados, e também dos apóstolos, né? Ali de Pedro, de Mateus, de Paulo e Timóteo, enfim. E as pessoas não tiveram fé para acreditar nessa palavra. Então, ou seja, esse repouso que o próprio Jesus, o próprio Deus, que lá em Gênesis ele fala que ele criou todas as coisas pelo poder da palavra, e no sétimo dia ele repousou, ele descansou em si, né? As pessoas não conseguem entender, porque as pessoas vivem um evangelho eu não vou nem falar de necessidade, mas é um evangelho de momentos. Exato. Que hoje eu estou bem, então glória a Deus eu vou para o céu. Hoje eu estou mal,
não quero mais saber. Né? Perde a força. É um evangelho de momentos, mas não é um evangelho alicerçado na palavra. Porque no verso de número 11, no verso de número 12, diz assim, ó: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes e penetra até na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, quando nós vemos aqui no verso de número 5, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, ou seja, porque a palavra ela tem poder para discernir a nossa intenção. Então não vai ser de qualquer jeito que nós vamos se apresentar. Aquilo que nós apregoamos, ela vai ser jogada contra nós. Mas você falou isso, mas você não viveu isso. A mesma medida que você julgou, você vai ser julgado. A mesma medida que você... A balança, né? E a Bíblia diz que Deus também ele é justo, né? Com certeza. Mas irmãos, aqui a gente quer falar para vocês que há uma recompensa para aqueles que perseveram na palavra de Deus, que perseveram em fazer a obra do Senhor com amor, com cuidado. E eu venho falar para você que quando você se sentir abatido, se sentir às vezes até mesmo sem ter alguém para conversar, como eu já tenho certeza que eu já passei por isso, o pastor também já passou por isso, e a gente entra no nosso quarto e vai falar com aquele que verdadeiramente está sempre próximo, né? Sempre, a Bíblia fala que ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, e aí a gente abre a palavra, ele fala conosco, ele nos fortalece. Mas a importância de você compreender a mensagem, a palavra de Deus, para que ela venha frutificar a fé no seu coração. A fé ela precisa ser exercitada todos os dias. Quanto mais você exercita a sua fé, né, algo sobrenaturais acontece com você. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu falo, cara, não é possível. Só Deus para fazer isso, né? O legal, Tom, quando você falou aqui, até pegando um gancho do que você falou, diz a palavra é viva e eficaz. Eu queria pegar um gancho nessa parte do que fala quando ela é viva, né? Algumas pessoas dizem que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente. Sim. Que o nosso Deus ele está conosco. Sim. Enquanto você está lendo a palavra, Jesus é contigo. Jesus está com você. O Espírito Santo está presente dentro do seu coração. Ele habita nas nossas vidas, né? É o lugar onde o próprio Deus escolheu morar, né? Ele nos escolheu. Eu queria dizer para você que por isso que diz que a palavra é viva, porque enquanto você está lendo, o Espírito Santo está falando com você. Enquanto você está ali meditando em alguns versos, o Espírito Santo está sondando seu coração e ele está falando através do seu coração. E quando fala que ela é eficaz por quê? Porque realmente através da palavra nós podemos ser salvos. Nós podemos entrar nesse lugar de repouso. Esse lugar de repouso, quando eu leio a palavra, ela me dá esperança. Então, eu creio que eu posso entrar nesse lugar de repouso. Quando você medita na palavra, né, pastor? Você convive com a palavra de Deus, você começa a uma constante mudança. Exatamente. Todos os dias. A palavra ela vai te moldando. É como você pegar um origami, um Lego, um exemplo de um Lego. E aí você tá lá um monte de peças, você não serve para nada. Mas você começa, igual a palavra, você começa de capítulo, versículo por versículo, e aí você vai montando, vai dando forma, vai... É o vai que te mudando, exatamente. Ela vai te mudando. E aí quando fala que ela é mais penetrante, esse penetrante significa que mesmo que você, no começo, quando você começa a ler, você tem um pouco de reservas. O coração endurecido, né? Eu falo porque eu era assim. Muitas vezes você não vai aceitar de pronto algumas coisas que a palavra diz. Você vai relutar por um tempo. Geralmente, ela, logo de cara, ela vai te confrontar. Ela vai chocar você. Tem coisas que você não vai querer aceitar de pronto. Então assim... Quando eu falo que ela é mais penetrante, significa que não importa. É a mesma coisa que alguém está tentando dar um tiro em você e você está tentando pôr a mão. A bala vai passar, não adianta, ela vai entrar. É a mesma coisa que você está tentando segurar uma espada, ela vai entrar. É impossível você segurar com as suas mãos. E assim é a palavra, quando você lê, quando você medita, quando ela entra no teu coração, ela já entra e quando fala cortante, é porque ela é o que deixa uma marca profunda e nunca mais vai ser o mesmo. E depois que você ouviu a palavra e você começa a viver a palavra, você nunca mais se torna a mesma pessoa. Ela te transforma. Em João fala assim, ó: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abre comigo aí, ó, João capítulo 17. Vamos pegar esse gancho que o pastor deu aqui. João 17, no verso de número 11, diz assim, ó: e eu já não estou mais no mundo,
Mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Quanto o teu nome é aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os o teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e que nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo que isso no mundo, para que tenhais a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que te tires do mundo, mas que livres do mal. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também sejam eles santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas por aqueles também que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me há amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não me conheceu, mas eu te conheci, e eles me conheceram, e tu me enviastes a mim. Irmão, o pastor estava falando sobre o poder da profundidade e o fio da palavra, né? É igual quando a gente vai no açougue, o cara passa a faca na chaira ali, e aí ele dá só aquele tateadinho, já corta aquela peça grande de carne ali. A palavra de Deus é mais ou menos aquilo lá. Quando nós recebemos a palavra de Deus, geralmente de prontidão, geralmente ela vai nos confrontar. Geralmente ela vai requerer algo nosso. Ela vai querer mudança, ela vai querer posicionamento, ela vai querer que você abra a mão, renuncia. Geralmente a palavra de Deus vai ser sempre: se renuncia, se mortifique, abra a mão, negue-se a si mesmo. Bem isso, pastor. Mas o que eu acho mais interessante está aqui que no verso de número 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outra hora Jesus fala assim, ó: se conheceras o dom de Deus, você vai entender que a verdade é a própria palavra de Deus. Assim como tu me enviastes, eu também vos enviei. Por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, na palavra. A verdade, no verso 17, significa a palavra de Deus. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, à medida que nós vamos passando a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, a gente vai se moldando, igual a gente deu o exemplo do Lego, do brinquedo. A gente vai se moldando, a gente vai ganhando forma, vai ganhando jeito, vai ganhando andado, vai ganhando passado. Pegando características. Sim, vai características de cristão. Pedro, até quando Pedro negou Jesus, quando os acusadores foram apontar para ele: você é um deles, ele falou assim: não, eu não conheço. Aí ele falou: você é um deles, a tua fala e a tua veste te condena. A tua fala, então o jeito que Pedro falava, nem percebeu, mas exalava Jesus. Já exalava aquilo que Jesus já estava transmitindo para eles. As pessoas já notavam nele a aparência de Jesus, né? Exatamente. Pastor, o que chamou a atenção aqui também nesse texto que você leu, Tom, foi no verso 22 do capítulo 17 de João, diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. É uma oração de Jesus falando ao próprio Pai. E eu dei-lhes, deu para quem? Para a gente. A glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus está falando: eu e o Pai somos um. E a glória que o Senhor me deu, o Pai me deu, eu divido com todo mundo, para a gente ser um só corpo. E é isso que muitas pessoas precisam entender. Nós somos um corpo. No 23 aqui, professor, só para... E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha só. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim
e que os tem amado a eles como tem amado a mim. Ou seja, o mesmo amor que Deus tem por Jesus, que é o seu próprio Filho, Ele tem por mim e por você. Aleluia. Olha que maravilha. E cara, muitas vezes a gente negligencia isso que a gente recebeu. Porque se Jesus resolveu compartilhar um pouco da glória dele, a glória de Deus na minha vida, a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus em quem está nos assistindo, Sim. a glória foi derramada, nós podemos compartilhar dessa vida no corpo, como nós lemos aqui. E é por isso que essa palavra é tão eficaz, cara. Porque Jesus, ele compartilha. Jesus, ele não queria glória só para ele. Ele compartilha com a gente. Ele compartilha comigo e com você, dizendo, nós também um dia receberemos esse lugar de repouso. Porque você acha que para Jesus não era uma glória? Eu dei a minha vida, né? Eu entreguei a minha vida, eu deixei um pouquinho, né? Por um momento, o trono de glória, eu entreguei a minha vida para que eles tivessem um perdão. E agora que eles têm a possibilidade de perdão, eu volto a reinar. E agora eu não vou reinar sozinho, eu vou reinar com eles. Aleluia. Eu não vou reinar mais sozinho, eu vou reinar com cada um daqueles que ouviram e creram. Porque o que impedia, né, como nós lemos aqui em Hebreus, o que impedia as pessoas de estar nesse lugar de repouso, e o que ainda impede, é a falta de fé. Tem pessoas que hoje, até mesmo dentro das igrejas, não creem mais nesse retorno. Não creem mais que existe esse lugar. Isso é o cúmulo. Ou porque já ouviu tantas e tantas vezes que Jesus está voltando. Irmão, Jesus volta todo dia. É interessante que até diz em cima um pouquinho aqui no verso 7, né? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sim. Porque é uma grande verdade. Quantas pessoas que você, né, tá todos os dias, muitas vezes, dizendo, Jesus está voltando, esse lugar de repouso está chegando, e a gente não se preocupa. E a Bíblia diz que a gente tem que fazer o quê? Buscar na palavra. Como nós lemos até em João. A gente precisa ser santificado pela palavra da verdade. A gente precisa ser santificado, transformado. E muitas das vezes, pastor, igual aqui está escrito em João 17,14, ó, deles a tua palavra, ou seja, deles a palavra do Pai, e o mundo vos odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou. Ou seja, por muitas das vezes eu fui odiado. Perseguição, né? Por acreditar nessa palavra, por tentar viver essa palavra. Porque quando você vem do mundo, você tem muitos amigos, você tem muita influência, você tem, né, você tem apelido, você tem um monte de coisa que as pessoas te chamam. Você tem uma identidade. Aí quando você começa a praticar isso aqui, a palavra de Deus, você começa a ter a característica de Cristo, e as pessoas, e o mundo não te conhece mais. Jamais. O mundo não te conhece. Passa a te odiar. Lembra de Pedro, que a gente falou agora há pouco? Ah, você é um deles. Não, eu não conheço não. A tua fala e a tua veste te condena. Você é um deles. Ou seja, a partir do momento que você vai conhecendo a palavra, você vai abrindo mão de algumas, do jeito que você fala, a maneira que você trata as pessoas. Você passa a ter mais compreensão, você passa a ter mais amor, você começa a se identificar com Jesus. Aí o mundo passa a te odiar. Exatamente. Porque os seus princípios é fundamentado em Cristo. E geralmente o mundo ele é meio deturbador nesse sentido, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A cultura do céu, ela tem alguns critérios para você entrar lá dentro. Tem algumas regras. Quem tem doutrina de portas abertas é o inferno. Você vai do jeito que você quer e quando você quer. O céu tem alguns princípios, tem alguns caminhos, tem um pouco de choro, tem um pouco de alegria, tem fé, tem que perseverar, tem que perdoar. Exatamente. Então tem muita coisa para a gente chegar lá no céu e ouvir vindos benditos de meu Pai. Existem algumas restrições, algumas coisas que nós temos que aprender, nós temos que renunciar e nós temos que abrir mão para que a gente alcance algo maior do que nós. Agora, quem tem doutrina de portas abertas é o inferno. Exatamente. O interessante também, continuando lá em Hebreus, Tom, diz que a palavra ela é apta para discernir os pensamentos. Você entrou no assunto, mas eu queria, né, despender um pouquinho mais de tempo aqui. Vai lá. Quando a palavra ela diz aqui que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, significa que ainda que aparentemente tudo que a gente faça seja bom, Deus conhece a nossa intenção. A intenção. A verdade que há por trás daquilo. O exemplo que você deu é fantástico. Às vezes, né,
Pode até explicar o exemplo que você tinha dado do copo d'água lá, que eu achei bem legal, bem interessante. O copo tá aqui, né? Por exemplo, a gente tava tomando um café aqui, irmão, glória a Deus. Um exemplo bem simples para você compreender. Às vezes vou servir um café pro pastor aqui. E o café tá num pires, tá bem legal, tá bonito, tá gostoso, tá do jeito que ele gosta, o açúcar no nível certinho. Só que a intenção de eu servir ele não é para mim dar o café para ele, a intenção tá assim, ó, morre engasgado. Exatamente. Às vezes eu tô fazendo uma boa ação. Às vezes o que ele preparou nesse café era um copo de café com veneno. Mas a intenção que tá aqui dentro, assim, ó, morre engasgado. Exatamente. Mais ou menos isso, para você compreender. Então, nem tudo que aparentemente é bom, realmente agrada a Deus. Sim. Porque a Bíblia diz que a própria palavra, né, como nós lemos, ela também penetra. E o próprio Deus, que é o verbo vivo, ele sabe da intenção do nosso coração. E isso se remete a todas as etapas da nossa vida. Seja na nossa família, seja no nosso ministério, seja em tudo que a gente faz. E eu queria me atentar ao ponto ministério. Sim. Porque tem muita gente que quer fazer, que quer mostrar uma aparência... Que não é. Mas a intenção... E é perigoso isso aí. Não é uma intenção boa. É perigoso isso aí. Né? E a gente, um pouco antes, estava ouvindo até alguma mensagem e eu estava ouvindo um pastor ministrando e ele falava a respeito disso também. Que muitas vezes a gente quer mostrar uma santidade, quer mostrar um enfeite, né? Que não existe. E Deus sabe quem nós somos de verdade. A palavra penetra, Ele conhece o nosso interior. Quer mostrar um personagem, exatamente, né? Você se caracteriza de personagem, você vai lá, você prega, você canta, você toca, mas a intenção do seu coração é igual aquela passagem que fala assim, olha, se assentam nas primeiras filas da sinagoga, exatamente, com suas bocas me louvam, com suas mãos levam, mas o coração está longe de mim. A intenção de estar fazendo tudo aquilo não é verdadeira. Eu recebi uma visita de um pastor, até comentei com você, né? Uhum. É interessante quando você vê Deus usando pessoas e como Deus usa pessoas. E esse pastor que me visitou, eu achei muito interessante porque assim, ele já se formou no 2º curso de teologia e está indo para o 3º curso e está se formando. Só que ele é alguém que quando fala da palavra de Deus, ele não simplesmente vomita conhecimento. Porque a gente sabe que tem teólogo que ele vomita conhecimento. Se você não sabe, o problema é teu. Né? Ele joga na tua cara como se você fosse obrigado a saber os termos sabe, no hebraico, no grego, no aramaico, ou seja lá na onde ele queira falar. Né? Fala difícil, mas não tem convencimento nenhum. Muitas vezes não dá liberdade ao Espírito e acaba não penetrando. É aquela mensagem que você ouve, mas parece uma palestra, ela não penetra. Mas quando você vê que um homem que realmente se dedica, que estuda, mas tem um coração humildade, você tem prazer em ouvir, porque você vê que a intenção dele... Você lembra aquelas mensagens que você ouve assim, e o cara tá pregando e você fala, cara, fala mais. Exatamente. Fala mais, aí passa 1 hora, 2 horas, o cara, não, para não, fala um pouco. Ela te prende. Porque além de você ouvir, ela é tão instrutiva que realmente ela penetra e ela já vai gerando mudança. Então é bom quando você vê um teólogo pregando, né? Ou ensinando com uma didática realmente interessada em quem está ouvindo, se está aprendendo ou não. O próprio Jesus, quando ele ministrava a palavra, seja uma parábola, seja as próprias escrituras ali, o pessoal não queria ir embora mais. Exatamente. Tinha vezes que os discípulos, mestre, despede a multidão. Despede e o legal é que, eu acho que você comentou comigo a respeito dos exemplos. Ele usava os exemplos do dia que a pessoa vivia para ensinar para ela uma lição que ele estava querendo ensinar. Sim. Porque Jesus ele era simples. Irmão, Jesus ele chegava assim, ele não precisava pegar gaia, bater gaiada, jogar água, pegar sangue, vela, acender, não, para curar alguém. Ele falava assim, ser curado. Era simples. Levanta e anda. E são, igual o pastor está falando, é uma mensagem que eu e você consiga entender e compreender. Negue-se a si mesmo, se arrependa. Zacarias 1 fala assim, ó, voltem para Deus. Eita Deus. Voltem para Deus. Zacarias fala, o povo está tão preocupado em construir as suas belas mansões, suas belas casas, e deixando o templo abandonado, avariado, que aí o profeta, Deus levanta o profeta e fala assim, ó, voltem-se para Deus. Eita Deus. E nesses dias, irmãos, eu falo assim de mim porque eu tenho me cobrado bastante para melhorar. Porque nós que ministramos no altar do Senhor, a gente não pode oferecer qualquer coisa. Porque a gente não pode ser uma garrafa PET de plástico vazia lá, uma embalagem, mas por dentro não tem nada, não tem conteúdo, só tem ar, não tem nada. Então,
próprio Davi falou assim, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Abraão levantou pela manhã e foi preparar o sacrifício que era o próprio filho, né? Então a gente precisa voltar para o Senhor. Existe algum... Irmão, você pode pegar o seu melhor celular do mundo, tira foto, iPhone 15, iPhone 60, o melhor com câmera, melhor capacidade de memória, faz isso, escaneia, faz tudo. Mas para falar com Deus, ainda é de joelho. Continua a simplicidade de se prostrar. Sabe quando assim, uma vez um pastor perguntou, por que você vai orar e você dobra o joelho? Ele perguntou para mim, fez questionamento. Eu falei, porque aqui dentro tem alguém que é maior do que eu. Quando você chega no... Tem alguns filmes que você vê da época antiga, que tem os reis, que tem as coisas, o pessoal vai chegar andando assim, na frente do rei, assim? Não. Primeira coisa, se o rei não abaixar o cetro, você não entra. Exatamente. Aí, se ele não permitir para você entrar, você tem que entrar, a primeira coisa que você tem que fazer é se ajoelhar. É reconhecer que tem alguém ali. Irmão, e a Bíblia fala que diante dele todo joelho vai se dobrar. Aleluia, Jesus. Diante da presença dele, não vai ficar ninguém de pé, irmão. Não vai ficar ninguém de pé, não. Todo mundo vai se dobrar, vai se curvar. Não adianta. E o interessante também aqui, já finalizando esse texto, Tom, no verso 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Olha só. Antes todas as coisas estão nuas e patentes àquele com quem temos de tratar. Esse verso aqui é um verso que, como nós costumamos dizer, pega na ferida. Eita glória. Sabe, irmãos? Porque ele diz que não há criatura alguma encoberta. Sabe quando você comete algumas coisas? Só você sabe? Sabe? Quando você realiza algumas coisas que só você, sabe que é errado, no seu íntimo, sabe. Você no seu íntimo, ainda no computador, ou não sei, em algum lugar, você sabe, no seu íntimo, o que você faz. E você acha que não tem ninguém vendo, né? E essa palavra, ela traz luz à minha vida e à sua, dizendo: não há criatura alguma encoberta diante dele. Ou seja, Deus te vê. Me vê Deus também. Me vê. Não adianta tentar se esconder. E quando ela continua dizendo que todas as coisas estão nuas, e patentes aos seus olhos, eu entendo, irmãos, que ainda que você esteja vestido, com o seu personagem, muitas das vezes, né? Caracterizado. É incrível, irmãos. Ainda que nós estejamos vestidos, escondidos, Ele vê e consegue enxergar as nossas vergonhas. Imagina você no raio-x e você tá ali de pé com roupa e tudo, mas Ele consegue ver as suas vergonhas como se você estivesse nu. É verdade. Ele consegue ver tudo. Esse é o nosso Deus que enxerga o nosso interior. Quem realmente nós somos, né? Porque às vezes as pessoas podem ter uma aparência, nossa, fulano é assim, fulano é assado, e ela fala, fulano é ruim, o fulano é bom, e às vezes, irmãos, eu vou falar a verdade pra você, tem muita gente boa fazendo coisa errada e tem muita gente errada fazendo coisa boa. Então a gente precisa entender que nós, conhecedores da palavra de Deus, não adianta se esconder. Não adianta você filtrar, não adianta você pôr a capa de santidade, hoje eu estou no óleo. Não. Jesus, Ele te conhece porque foi Ele que te criou. Exatamente. Ele sabe aonde o seu limite, qual é a intenção do seu coração através da palavra, qual é a verdadeira busca, qual é a verdadeira entrega que você pode oferecer. E eu acho interessante que a Bíblia diz aqui também, ó, nada, né, está oculto, né, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Esse é um ponto muito interessante também. Talvez você tenha facilidade em querer tratar os outros. Sim. Mas o único que nós realmente teremos que tratar é o próprio Deus. As nossas atitudes. Porque é Ele que vê todas as coisas. E pegando o gancho do testemunho que eu te falei, da mensagem que eu acabei de ouvir, né? Às vezes a gente olha uma pessoa e a gente tem uma facilidade tremenda em apontar. E esse testemunho falava de uma mulher que era usada por Deus, que tinha ministério, só que uma das irmãs da igreja dela viu ela cometendo um pecado. E aí o que ela fez? Ela, sabendo desse pecado, ela guardou para ela. E aí eles tinham o costume de se reunir toda a Santa Ceia
e está congregando junto. Então, tanto a que pecou quanto a que não pecou estavam no mesmo culto. E aí essa mulher, tomada pelo Espírito Santo, a que havia cometido o pecado, ela foi até uma terceira pessoa entregar uma profecia, e na mesma hora que ela saiu do lugar, a mulher que tinha visto ela pecando fez assim, ó. Fulana de tal, Olha lá, ó. apontou na hora, fulana de tal tá indo entregar uma profecia, ou é do diabo, ou é da carne. Olha só, ou é do diabo ou é da carne. E aí esse pastor vinha dizendo nesse testemunho que ela chegou lá, entregou a profecia, enquanto ela estava entregando a profecia, um presbítero lá de cima, que não tinha nada a ver com a história, também foi visitado por Deus. E ele vai marchando em direção àquela mulher que estava comentando que a outra estava em pecado. E ele chega marchando ali, mostrando a nudez em direção da outra, àquela né? mulher. Porque é como essa palavra, todas as coisas estão nuas diante dele, ele vê. E esse presbítero ele foi marchando em direção àquela mulher, bateu no ombro dela assim, ó, e disse assim, ó, você viu quando a minha filha cometeu o pecado, mas você não viu quando ela entrou no quarto, dobrou os joelhos e pediu perdão, e eu perdoei a vida dela. Então muitas vezes a gente julga por aquilo que está diante dos olhos, mas a gente não sabe o que cada um é no seu íntimo com Deus. A intenção do coração. Exatamente. E foi uma dessas coisas, a gente está até comentando de Davi, né? Exatamente. Irmão, Davi não foi esse anjo que todo mundo pensa que ele foi, não. Davi foi mandante de assassinato e confesso. Exatamente. Natan contou uma historinha para ele lá, falou, olha, tinha um homem que tinha 100 ovelhas e o outro que tinha uma só, aquele que tinha 100, mandou matar a ovelha do outro e ele falou, não, que esse cara pague com morte 4 vezes, esse cara é você. Aí diz que ele se prostrou, se rasgou, se humilhou diante de Deus. Cria em mim um coração puro, me purifica com sopo e serei mais alvo que a neve. Me ensina a tua verdade para que eu possa ensinar os que andam errantes. Salmo 51. Ou seja, ele errou, pagou com os filhos dele, aquele rolo todo com os filhos dele, mas a intenção do coração dele, eu abro mão de tudo, mas não se afaste o seu Espírito Santo de mim, não afaste de mim. Eu abro mão de tudo, eu perco tudo, mas eu não quero perder a tua presença. Ou seja, irmão, e Deus, como as coisas estão nuas diante dos olhos dele, ele conhecedor de todas as coisas. Você acha que ele não viu a intenção daquelas palavras que Davi proferiu ali, naquele momento de angústia, de arrependimento? Eu imagino na minha cabeça a cena, Davi se jogando no chão e como que eu posso te falar, irmão, uma palavra que você possa compreender? Sabe quando uma pessoa está muito arrependida, que às vezes eu até imagino que ele deve ter se flagelado assim, sabe, por que eu fiz isso, que onde eu estava com a cabeça, e aquele arrependimento genuíno mesmo, de verdade, sabe? Igual aquele culto que a gente vai, que o pastor tá pregando e tem alguém lá no fundo, com aquele gemido, com aquela dor, que você fala, cara, é isso. Eu acho tremendo, cara, que a gente falando desse verso, né, eu lembrei de como o pastor termina o testemunho, que ele diz assim, muitas vezes as pessoas olham para Davi, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, com esse tanto de falha, com esse tanto de pecado? E aí esse pastor disse assim, porque as coisas boas que ele fazia superavam as ruins. Sim. Às vezes você está esperando alguém perfeito. Talvez você seja alguém que nem vá na igreja. Eu conheço N amigos que nem vão na igreja porque eles dizem, na onde eu tentei ir houve falhas, na onde eu fui houve falhas, né? E muitas vezes esquecem de olhar para si mesmo e ver que também há falhas em si, né? Mas eu queria dizer para você que talvez não frequente uma igreja por isso. Que você venha se lembrar de Davi e tantos outros na palavra que pecaram também. A palavra ela é maravilhosa, mas a igreja em si ela tem homens, e onde há homens há falhas, aonde há homens há pecado. Mas eu queria dizer para você, para olhar para Jesus, nós começamos a falar de Hebreus para dizer para você que há um lugar de repouso. Sim. E Heloísa Rosa diz, esse lugar é no Senhor. Irmãos, essa questão de você congregar ou não, porque eu conheço pessoas, assim, até mesmo na família,
que não vão porque um dia se apresentou diante do Senhor e foi julgado pela sua aparência, pela sua vestimenta. E eu tive que escutar assim, se eu que estava lá cheiroso, tomado banho, só porque eu estava de bermuda e barbudo, e as pessoas já falaram daquele jeito que eu não podia estar na igreja, que eu tinha que estar de terno, que eu tinha que estar isso e aquilo, você imagina se entra um mendigo, você imagina se entra uma prostituta. Você acha que a prostituta vai entrar com um coque amarrado, com cabelo solto e com roupas... Não, irmão, ela vai vir do jeito que ela tá. Ela vai vir com aquele perfume fedido, ela vai vir com aquelas roupas mais curtas que tem, e vai chamar a atenção dos obreiros, tudo da igreja, porque chama a atenção. Só que, para nós praticarmos essa palavra que está sendo ministrada hoje no nosso coração, antes mesmo a gente estava meditando nesse contexto, a importância da palavra, da vivência da palavra, a importância de construirmos na palavra um caráter em Cristo, a importância de nós dentro da palavra, tão somente não ficar sem fé. Porque igual o pastor falou, tem muita gente que é letrado, tem muito conhecimento, e muitas das vezes fala em grego, em latim, e tudo que é tipo de língua. Isso é ótimo, conhecimento é ótimo, mas conhecimento sem vivência, irmão, não serve para nada. É igual eu faço um comparativo, a Bíblia fechada e um paraquedas que não abre, É a mesma coisa. não tem serventia. Você vai pular lá, o paraquedas não abre, falou, meu filho, Jesus, tô chegando. Só isso tô que chegando. Então assim, por isso que nós precisamos na palavra. É tempo de nós voltarmos para a palavra. É tempo de nós nos alinharmos, igual o Zacarias capítulo 1 fala, voltem para o Senhor. Aleluia, Jesus. Voltem para a palavra. Não estou falando aqui que você tem que ser um expert, um teólogo, um doutor, não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que nós lemos lá em João 17? A verdade é a tua palavra, é a palavra. À medida que nós vamos conhecendo a Cristo, conhecendo os dons de Deus, a gente vai entendendo aquilo que Deus quer de nós. A gente vai conseguindo, como que eu posso dizer, pastor? Conseguindo ser um pequeno Cristo nessa terra. Aonde todo mundo está falando a mentira, para quem não vai na igreja, que tem esses conflitos de coisas erradas que todo lugar tem, até no trabalho, na sua família, todo lugar tem alguma coisa que você não concorda. Sempre tem. Quando a gente conhece a Cristo, irmão, aonde a gente chega num lugar onde tem muita gente falando mentira, você pode ser a diferença, fale a verdade. Exatamente. Num lugar onde todo mundo está enganando, não sei o que, seja a verdade, seja a luz. Eleva o nível de justiça para que as pessoas, quando forem falar de você, que elas tenham que mentir, assim como fizeram com Daniel. Exatamente. Inventar alguma coisa para poder travar a glória que tinha na vida de Daniel. Inventaram lá e jogaram ele na cova dos leões lá. Aí Deus foi lá, mandou o anjo, fechou a boca do leão, mostrou que ele é Deus. Então, irmão, a gente pode mudar o ambiente. A gente já falou de John Wesley, um homem fantástico. Sozinho mudou uma cidade inteira na Inglaterra. Tanto, um homem, irmão, um homem. Você imagina você que gosta das coisas alinhadas, como a gente também gosta. Não somos perfeitos, mas a gente também gosta das coisas certas. Aí junta eu, você que está nos ouvindo, o pastor aqui, já são 3. Que já elevou o nível de justiça. Se 12 conseguiram fazer essa revolução que nós vivemos hoje, Você imagina, irmão. Deus é maravilhoso. A gente precisa se posicionar. Porque igual o pastor, deu o testemunho da irmã, que ela errou, a outra apontou, mas ela se arrependeu, Deus perdoou E usou, né? e usou ela. É por isso que muita gente que não consegue compreender o porquê que Deus usa tal pessoa. Por que Deus usa tal pessoa? Porque a intenção do coração, Deus conhece. Não é se promover, Não é se mostrar que engrandecer, sabe, não é mostrar um talento que foi o próprio Deus que deu. Né? É como o apóstolo Paulo diz, né? Nós somos dispenseiros daquilo que o Senhor nos entrega. Então, E do que adianta ter muito conhecimento também se você não dividir? Não serve para nada. pra nada. Não serve para nada. Por que existem professores? Então, será que eles pegaram conhecimento para eles? Então, para que eles falam? Por que eu vou entrar numa sala com 30, com 40 alunos, passar o que eu sei? E é Se o aquilo, conhecimento é para ele. pelos frutos os conhecereis. Muitas vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não tem fruto. Não vale nada. Sim. É aquilo que eu falei a respeito da mensagem. É uma mensagem que não penetra. Porque ela está pautada em algo que está aqui.
E pra gente servir a Deus, a gente tem que servir de completo. Não é só Salmo uma 103. parte do entendimento. E tudo Não. que há em mim. Exatamente. Bendito o santo nome. Salmo Tem que 103. ser por completo. Senão não adianta. Aleluia. Mas, irmãos, eu louvo a Deus porque mais uma tarde nós pudemos compartilhar Tá em comunhão. dessa mensagem, de estar juntos. Às vezes é Aleluia. difícil de gravar, às vezes a gente, né, dá uma apertadinha aqui e ali, às vezes tem trabalho, às vezes passando por lutas pessoais, mas a nossa intenção, mais uma vez eu falo, é alertar você, é de alguma forma abençoar você e mostrar para você que o Evangelho é simples. A gente pode viver sim esse Evangelho, pode continuar assim lutando. Aleluia. E pode crer sim que há um lugar de repouso preparado para cada um de nós. E você pode fazer a diferença na sua comunidade. Você pode lançar essa palavra, porque nós lançamos. Quem age é o Espírito Santo que Sim. habita em mim e em você. E a Bíblia diz que ela não volta vazia. Jamais. Irmãos, Deus abençoe Fique e na até o paz. próximo vídeo, em nome Abraço. de Jesus.